Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, com este programa que tem um formato diferente, em que primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? O tema de hoje, volto com a história da prisão do Léo Lins e também o desejo de Lula de regular as redes como a China. Prisão de Léo Lins versus Lula quer regra chinesa para as redes. Gente, isso aqui tá dando o que falar. Antes de dar o que falar, eu quero saber de você, de onde você está falando? De qual cidade você está falando? De qual cidade você está me vendo? Falando, eu estou dizendo por quê? Porque você vai falar de que cidade você está vendo o Narrativas Antagonista. Diga aqui no lado de onde você está me vendo. E a gente vai falar desse imbróglio todo, em que eu tenho uma intuição. O PT e o PL estão juntos desde o mensalão até a lei antipiadas. Dividiram o Brasil para dominar e conseguiram. O que é que nós vamos fazer a respeito? Vamos continuar ajudando? Vamos continuar tolerando quem defende esses caras? Enfim, muitas coisas para discutir aqui e eu vou te trazer tudo direitinho. Bora lá pro fato do dia. Fato do dia, prisão de Léo Lins versus Lula quer regra chinesa para as redes. Tudo ao mesmo tempo agora. E vamos começar do comecinho, que é um pessoal que acha que precisa regular as redes, mas não que precisa regular publicidade, criminalidade. Por que, por exemplo, te derrubam um post sem explicar porque você ofendeu o Todes e não derrubam um post pedindo dinheiro em seu nome com uma conta falsa? Disso ninguém fala. O que estão falando? Que determinadas pessoas falam demais, influenciam os outros e precisam ser reguladas. Chegou esse vídeo para mim, eu queria que vocês vissem porque eu não consegui entender bem a referência, eu não sei se ele é apócrifo, se não é, enfim, na tela. É tudo culpa das redes sociais, o Lula é inocente, é preciso regular as redes sociais, a culpa é do Bozo, a culpa é do Bozo. Você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, o brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. É fake news que a culpa do INSS é do governo, é culpa das redes, das mudanças climáticas, mas não do Lula. Não tem café para tomar com pão? Toma água. Não tem água, engole saliva. Reclamem, senão o Bozo volta. O governo colocou mais imposto? Entenda como isso é bom. Eu pago imposto, eu quero pagar imposto, me joga na parede, me soca imposto! Tá tudo caro no mercado? Não compra! Faz jejum, porque se for gordo, pelo menos emagrece. A popularidade do governo caiu? É culpa dos memes. Memes matam, memes agridem. É preciso regular os memes. Quem seria? Eu não pesquei a referência. Enfim, vamos adiante. Quando a gente fala de regular redes sociais, eu quero trazer esse vídeo aqui do Ayub, que é um cara que é professor da área de tecnologia, tem um canal no YouTube, eu admiro ele muito, eu aprendo muito com ele, porque tecnologia é uma área que eu estudo o comportamento e a comunicação das pessoas, mas da tecnologia em si eu não entendo. Então, eu procuro ouvir e acompanhar quem entende. Ele traz, olha, um pulo do gato muito interessante para quando a gente está falando de regulamentação de redes sociais. Você já ouviu as pessoas falarem internet não é terra sem lei? Quando a pessoa te fala isso, ela está te dizendo, na verdade, duas coisas. Ela não entende nem de internet e nem de lei. Oi? Falou internet é terra sem lei? Já tenha certeza que a pessoa não faz a menor ideia do que está falando, mas acha que sabe. E o Ayub vai explicar pra gente. Olha, muito interessante esse vídeo.
E eu ouço muito o discurso, principalmente do legislativo, querendo dizer que todas essas interferências que eles têm feito é porque a internet não pode ser uma terra sem lei. E eu acho interessante essa expressão da terra sem lei, que apesar de coloquialmente a gente falar na internet, eu gosto de tratá-la como pela internet, porque a internet não é um lugar. Nada fica na internet. A infraestrutura que a gente criou consegue dar a volta ao mundo em 300 milissegundos, é menos que um piscar de olhos. Então, nada fica flutuando na internet. Ela sempre tem uma origem e um destino. E essa origem está numa soberania que tem uma legislação, uma pessoa que está de frente de um terminal que tem acesso a essa rede. E o destino dela, se for um data center, se for uma nuvem, tem sua legislação local, é um dado que está armazenado em algum local e certamente tem um arcabouço legal que rege essas duas pontas. Então, a internet não é um local, ela é um suspiro, ela é quase um éter, nada fica na internet, por isso ela não é um lugar, não é uma terra sem lei, né? Tudo que está pela internet tem a lei do originário e do destinatário, suas soberanias, suas legislações. Então, não é um vácuo de controle, de ponto de vista de legislação, de direitos, e sim da gente observar como pactuar os atritos que a gente tem tido entre a internet e seus usuários e certamente as legislações das soberanias, onde estão essas duas pontas. Então, gostaria de esvaziar esse discurso de terra sem lei, porque não é uma terra e a lei está presente nas duas pontas sempre. Falando sobre lei, um dos desafios que a gente tem tido no Brasil, como operadores de rede, como técnicos, estamos nos sentindo pressionados por dois extremos. De um lado, um drama brasileiro, que é o narco-estado que tem se apoderado das redes. A gente tem tido no Rio de Janeiro, Bahia, no Ceará e no Pará, duas modalidades de interferência sobre acesso à internet vindo do narco-estado, ou na cobrança de tributos. Então, temos provedores que recebem uma espécie de cobrança do narco-estado que conseguem muito. A gente está aqui falando de redes, mas eu vou trazer aqui o Léo Lopes falando. Eu não canso de postar este resultado da pesquisa Atlas Intel do ano passado, apresentando as principais preocupações dos brasileiros, tendo como top 5, põe aí o gráfico, crime e violência, corrupção, economia e inflação, pobreza e mau funcionamento da justiça. Vou voltar aqui no tweet. É impressionante como o consórcio Lula-STF tem se esforçado diariamente para aumentar os problemas dessas top 5 prioridades da população. E aí, vamos lá ao ocorrido com o Léo Lins, um comentário aqui de alguém que está na política há muito tempo, meu amigo Roberto Freire, na tela. Durante a ditadura militar, humoristas enfrentaram repressão por sátiras políticas. O Pasquim, com Jaguar, Ziraldo e Tarso de Castro, sofreu prisões em 1970 e censura prévia por charges e textos subversivos. Chico Anísio, em 1977, teve sua peça censurada por linguagem imoral. Na democracia, processos substituíram prisões, como, por exemplo, com o Caceta e Planeta, que enfrentou 130 ações de PMs em 1997. Intimidações sempre aconteceram com programas humorísticos e seus humoristas. Mas as prisões voltaram. E a vez é de Léo Lins, condenado a 8 anos de cadeia, num punitivismo absurdo e excessivo, expressando um retrocesso, especialmente criminalizando o humor. E aí, o Léo Lins foi processado e condenado pela Lei Antipiada. A Lei Antipiada é de 2023. O show que ele fez foi em 2022. Eu sei que existe uma justificativa técnica que criaram, mas assim, a justificativa técnica pega aqui. Isso é uma violação de direitos humanos grave. Ah, porque o artigo 5º da Constituição... volta aqui. Não estamos mais falando de lei brasileira. Não é isso. Não estou falando disso. Estou falando de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ah, porque o Daniel Silveira... Não estamos falando dos bandidos que vocês defendem. Estamos falando de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você não pode inventar hoje que uma coisa normal lá atrás é crime e sair prendendo todo mundo que fez quando não era. É só disso que eu tô falando. Ai, mas porque a internet quer me continuar... Quem tergiversa está ajudando esse estado de coisas. O povo do eu já sabia está ajudando esse estado de coisas. E é por isso que eu vou continuar aqui nos fatos, tais como são. Um monte de gente falando, ai, porque a lei antipiada foi sancionada pelo Lula, que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso.
parem de defender político e xingar cidadão, que é assim que nós chegamos aqui. PT e PL estão juntos desde o mensalão até agora. E vocês aí achando que estão de lado oposto brigando, defendendo liberdade. Vamos aqui adiante. Danilo Gentili foram lá falar. O Danilo passou os últimos anos xingando o Bolsonaro. E tá aqui o Danilo. Se a vontade da família Bolsonaro for feita, acontecerá comigo mesmo que está acontecendo agora com Léo Lins. Estariam me levando nesse exato momento para o mesmo tribunal criminal e pedindo a mesma prisão para mim. E é isso, Carlos Bolsonaro pede 3 anos de prisão para o Danilo Gentili. Tá aqui. E ele traz mais uma vez, não foi só o Carlos Bolsonaro. Teve um monte de vezes que pediram a prisão do Danilo Gentili. E os fãs do Bolsonaro, igual a gente vê agora com a turma do Politicamente Correto, tem uma boa desculpa para pôr o humorista na cadeia. Sempre eles têm uma desculpa. O Danilo Gentili traz aqui, outro tweet dele. Os bolsonaristas estão fingindo que a condenação do Léo Lins só aconteceu porque o Bolsonaro não ganhou. Se o Bolsonaro tivesse sido eleito, ele seria o herói da liberdade. A realidade é que isso acontecia antes dele, durante o governo dele e continua acontecendo. Tá aí. Aqui, Câmara pede ao STF prisão de humorista Danilo Gentili por ataques a deputados. E eram deputados bolsonaristas que moveram isso. O Léo Lins teve 8 anos de prisão pedida de acordo com a lei anti-piadas de 2023. Como ela é de 2023, a gente tem os fãs do Bolsonaro falando assim, não, mas foi o Lula quem sancionou. Porque a prioridade dessa gente é lamber político e ser idiota. Não é liberdade. Aqui, Alan dos Panos, vamos botar aqui. Esse é o PL 4566 de 2021. Quem criou? Tia Heron, que fazia parte depois do governo Bolsonaro, secretária de Políticas para Mulheres no Ministério da Damares. O Eduardo Bolsonaro votou a favor. Ou seja, Brasil, estamos aqui diante de uma situação tão esculhambada que os caras que estão nos Estados Unidos dizendo que defendem a liberdade são os mesmos que votaram a lei antipiada. A lei antipiada é mais um monumento entregue ao Brasil por essa combinação de PT com PL, que surge lá no mensalão e só entrega coisa boa para nós. E aí, coloca aqui meu tweet na tela. Nossos heróis que foram defender a nossa liberdade nos Estados Unidos votaram a favor da lei antipiada. E tem quem defenda. Pensa numa esculhambação. E do outro lado, do lado da esquerda, também tem uma coisa acontecendo que é um fenômeno sensacional. Aqui o Maurício Meirelles trouxe. Prender o Pose é uma palhaçada midiática sem tamanho, é óbvio e todo mundo sabe. Em um estado onde uma vereadora foi assassinada na capital em plena luz do dia, onde toda a área periférica é dividida entre milícias e facções, os caras prendem um funkeiro. Mesma pessoa. Não sei quem falou para esses caras que basta ser comediante para ter carta branca em cometer crimes. Toda profissão tem limites, regulações, etc. Mas os comediantes não podem, né? São escolhidos por Deus para falar o que quiserem. A gente vê que a pilantragem e a imbecilidade são muito democráticas, não é verdade? Elas vão da direita à esquerda com a maior fluidez, não tem preconceito partidário nenhum. E eu quero lembrar hoje que é aniversário de algo muito importante. Em 1989, a gente teve o massacre da Praça da Paz Celestial. Este massacre ocorreu a mando do Partido Comunista Chinês. Centenas de jovens que pediam mais democracia foram simplesmente aniquilados pelo Partido Comunista Chinês. E a cena mais forte, essa aqui que eu vou te mostrar, que marcou a infância da gente, eu me lembro dessa cena porque eu vi na televisão aqui no Brasil. Espero que continue passando cena assim, porque lá na China, se você pesquisar sobre isso, dá que até a IA chinesa não fala sobre isso. Esse homem entrou para a história como Tank Man, esse que fica na frente do tanque. Ele tentou parar os tanques. Ninguém sabe hoje o que aconteceu com ele. Como assim não sabe? É a regulação de mídia chinesa. Vamos ver.
Enfim, na China é proibido falar sobre isso. Se você pesquisar na IA chinesa aqui do Brasil, pergunta Tiananmen Square ou Praça da Paz Celestial, ele vai te dizer, está fora do meu escopo. Não se fala nesse tema. E aí, acho que para comemorar esse aniversário do massacre da Praça da Paz Celestial, o Lula resolveu importar para nós esse método chinês de lidar com as coisas. Olha que bonitinho, vamos ver. Ele tem que conversar com comunicação, está aqui desse lado. Quando eu for embora, ele responde a pergunta. Mas eu fiz questão de conversar com o presidente Xi Jinping sobre a necessidade da gente ter uma pessoa para discutir essa questão, sabe, do que se fazer na regulação e no tratamento dessas empresas de aplicativo. Porque não é possível que o mundo seja transformado num banco de mentiras, em que vocês que são jornalistas têm que todo dia ficar desmentindo notícias que falam sobre as coisas. Muitas vezes até deformando notícias que vocês dão. Eu vejo na televisão, todo dia, a televisão começa dizendo para não acreditar em fake news, para que as pessoas não conseguem repassar mentira. Não é possível que no mundo, sabe, a gente esteja tão sério na relação e quando chega o mundo digital, 2 ou 3 cidadãos acham que pode mandar no mundo, acham que pode determinar as regras da sociedade. Por isso é que nós temos que fazer uma regulamentação ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. E eu recebi, o Mauro Vieira recebeu uma carta do Xi Jinping, que ele ficou de mandar a pessoa para conversar. Quando a pessoa vier conversar, é o Sidônio que vai receber essa pessoa para conversar. E nós queremos apressar a regulamentação da forma mais democrática possível, ouvindo a sociedade brasileira, porque não é possível que um cara tente dar um golpe de Estado dia 8 de janeiro de 2023 nesse país e diga que isso é liberdade de expressão. Que um cidadão pode ofender, sabe, uma pessoa com as maiores mentiras absurdas e fala que isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão significa respeito. Significa respeito às pessoas, a não ofensa às pessoas, a não achincalhamento às pessoas, a não prática de preconceito contra as pessoas. Porque vocês sabem a fábrica de mentiras desse país todo santo dia. Ou seja, vocês passam o dia explicando as coisas para as pessoas com as maiores disfarçatez possível. Então você tem uma sociedade muito séria, sabe, sendo minada por pessoas que, quando governavam, criaram uma coisa chamada gabinete do ódio. E que agora, depois de se estar fazendo justiça nesse país, dando a eles o direito de defesa, como pouca gente teve nesse país, eles acham que estamos tirando a liberdade de expressão. Nós estamos tirando a liberdade de contar safadeza nesse país, de respeitar a democracia nesse país, de respeitar o direito dos outros, de respeitar a nossa Constituição. É isso que nós estamos fazendo. E vamos fazer. Pode ficar certo que nós iremos vencer essa batalha. O que é a regulação que o Lula está trazendo da China? O que é essa regulação? Eu vou trazer aqui o Sam Puncher, que fez no Portal Metrópolis um resumo disso. Vamos ver. Mas afinal, qual a relação da China com as redes sociais que nós conhecemos? A grande maioria é absolutamente censurada pelo governo de Xi Jinping. Veja alguns casos. O Facebook foi bloqueado desde 2009, após protestos em Xinjiang, devido ao seu potencial para organizar movimentos sociais. Já o X, antigo Twitter, é proibido desde 2009, antes do 20º aniversário da repressão na Praça Tiananmen, devido ao seu uso em protestos como a Revolução Verde no Irã. Já o YouTube é bloqueado desde 2009, após conflitos étnicos em Xinjiang, para controlar a disseminação de vídeos considerados politicamente sensíveis. O WhatsApp, muito usado no Brasil, é restrito na China desde 2017, com bloqueios parciais ou totais, especialmente durante eventos políticos, devido à criptografia de mensagens. O Snapchat é banido por questões de censura e controle de conteúdo, conforme as políticas do Great Firewall. O Pinterest é bloqueado como parte das restrições gerais a plataformas ocidentais que não cumprem as regulamentações chinesas. E até o LinkedIn foi a última rede social ocidental a operar na China, mas foi encerrado em 2021 devido a exigências de conformidade e censura. O Reddit é proibido por permitir discussões abertas que podem incluir conteúdo sensível ao governo chinês.
O Discord é bloqueado por facilitar comunicações não monitoradas, especialmente em grupos privados. O Telegram é restrito devido à sua criptografia e uso por ativistas, dificultando a vigilância governamental do governo chinês. O Signal é banido por oferecer mensagens seguras, incompatíveis com as políticas de monitoramento da China. Essas proibições são implementadas pelo Great Firewall, um sistema de censura iniciado em 1998 pelo Ministério da Segurança Pública da China, que bloqueia servidores estrangeiros e monitora atividades online, vinculando-as a reconhecimento facial, localização e documentos de identificação. As restrições visam controle social, segurança nacional e promoção de plataformas locais, como o WeChat, Weibo e Douyin, que seguem as regulamentações do governo. O acesso a essas plataformas ocidentais por cidadãos chineses só é possível via VPN, embora seu uso seja arriscado e parcialmente proibido. Em 2022, um relatório do escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos apontou graves violações dos direitos humanos cometidos contra a minoria uigur e outras comunidades predominantemente muçulmanas na região de Xinjiang. As violações incluíam, inclusive, restrições à liberdade de expressão da minoria muçulmana. E aí, crianças, eu pergunto a vocês, qual é o limite do humor? Qual é o limite do discurso de ódio? Vamos dar uma olhada nesse último vídeo. Ou seja, em vez de dizer que é antissemitismo, precisa parar com esse vitimismo. Precisa parar com esse vitimismo também é o seguinte, o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. É a morte de mulheres e crianças que não estão participando de guerra. É a decisão de um governo que nem o povo judeu quer. Nem o povo judeu quer. Então não dá, como ser humano, não é nem como presidente da República do Brasil, é como ser humano, aceitar isso como se fosse uma guerra normal, sabe? Vocês vejam bem. Falar que antissemitismo é vitimismo na mesma semana em que um cara abriu um lança-chamas contra uma passeata judaica nos Estados Unidos, poderia ser considerado discurso de ódio. Mas só se fosse um humorista seria sério. Quando é um político que fala e não é num palco e não é piada, aí não precisa levar a sério, que aí não é discurso de ódio. Só o humorista que é discurso de ódio tem que ir para a cadeia. Tem jeito um país desse? Para onde que nós estamos indo? Calma, calma, que nós vamos para as narrativas. Liberdade de expressão não é liberdade para fazer discurso de ódio. O discurso de ódio gera consequências reais, principalmente contra grupos minorizados. Já gerou genocídios. E aí, quando faz o discurso de ódio, muita gente fala, é brincadeirinha. Esse tipo de pessoa é o tipo mais odioso que tem. E por isso pessoas como o Léo Lins têm de ir para a cadeia, sim. Tem de dar um limite. Não pode sair falando qualquer coisa sem se importar com o seu alcance, sem se importar com as consequências para a sociedade. Liberdade de expressão não é liberdade de cometer crimes. A internet não é terra sem lei. Isso daqui é uma democracia. E é por isso que o presidente Lula está trazendo um modelo chinês para que finalmente a democracia seja respeitada no Brasil. É para isso que eu fiz o L. Faz o L. Nossa, o isentão está descobrindo agora que o PT é contra a liberdade de expressão? No governo do Bolsonaro não tinha nada disso. Mas o Danilo Gentili falava mal do Bolsonaro. O Léo Lins zoava o Bolsonaro, fazia piada com ele. Maurício Meirelles é outro. Cansou de fazer piada com o Bolsonaro. Oscar Filho, Diogo Portugal, Fábio Rabin cansaram de fazer piada com o Bolsonaro. E agora estão aí. Valeu a pena fazer piada com o Bolsonaro para que ele não ganhasse a eleição e o país fosse transformado numa Venezuela? Agora que eles estão se ligando o que é o PT, que nós já estamos avisando, nós avisamos que o PT ia fazer exatamente o que está fazendo. Mas o Bolsonaro fala palavrão, eu sou isentão, eu sou independente, eu sou virtuoso, faz o L agora, isentão. Faz o L.
minha opinião, a gente está diante de mais uma maravilhosa obra conjunta do PT com o PL. Eles começaram a tornar o país melhor por meio do Mensalão, que foi uma obra conjunta dos dois partidos. E o curioso, envolvendo as mesmas pessoas que estão na liderança dos dois partidos hoje. Aí vai ver o bolsonarista me falar, mas o Bolsonaro não era do PL. Não, mas o Bolsonaro estava com o Lula, apoiou o Lula, fez campanha para o Lula. O PT e o PL se uniram para fazer algo que é dividir o Brasil. Eles parecem opostos, mas eles não são, eles são complementares. Eles racharam o Brasil. O Brasil está lotado de gente incapaz de pensar como um único país e como o povo cobrando governantes. Não, eles racharam o Brasil de um jeito que a pessoa que é figurante nessa ópera acha que ela é protagonista, acha que ela é do lado do mito, acha que ela é do lado do Lula, sendo que ela está embaixo, sendo manobrada para um brigar com o outro e esses dois continuarem usufruindo das benesses do poder. A síntese disso é a tal da lei antipiada, que condena o Léo Lins a 8 anos de cadeia. E aqui, eu quero chamar a atenção para você que está comentando e falando, não, porque essa decisão é igual isso, essa decisão é igual aquilo. Para de colaborar com o autoritarismo. Para de colaborar. Você acha que eles teriam vindo até aqui com o autoritarismo do jeito que está? Se o povo não estivesse colaborando, mesmo inconscientemente, se você não leu a sentença, você está opinando sobre ela e comparando ela a outras, com base em quê? Na sua imaginação, que está sendo manobrada por esses políticos para você achar que tem uma polarização real, quando o que eles fizeram foi rachar o Brasil para dominar a gente e instaurar o autoritarismo? Tem gente sendo massa de manobra defendendo esses políticos nesse momento. Eu não estou condenando você que votou neles, não. Porque votar, tem quem vota, tem quem não vota. Aí é a escolha de cada um e a gente não tem o que fazer. Mas eu quero elogiar aqui quem votou num político e está hoje cobrando dele por que foi a favor da lei antipiada. E eu vi muita gente fazendo isso. São cidadãos honrados, porque sabem que coragem moral no Brasil tem sido punida sistematicamente com o ataque de quem está amarrado num chiqueiro moral, com o ataque de quem tem como prioridade defender político que está afundando o nosso país e não defender o nosso país. Tem uma galera aí querendo a volta desse, a volta daquele, a volta do outro. Isso aí é que nem comprar carro usado, é que nem voltar para ex. Vocês deixam de ser loucos, vão se tratar. O país do jeito que está, vocês querem a volta do quê? Eu acho que o primeiro passo é dar parabéns a essas pessoas que mesmo no meio dessa manobra psicológica toda, estão sendo sensatas. Eu quero dar os parabéns a você, que votou em um político, viu que ele foi a favor da lei antipiada e foi lá cobrar dele e falar, olha, eu votei em você, mas isso é uma vergonha. Essa lei antipiada é uma obra do PT com PL. Quem coloca a lei, quem cria a lei, é a tia Heron, que fez parte do governo Bolsonaro. Bolsonarista. E eles queriam sim prender o humorista também. Sempre defenderam isso. Danilo Gentili não foi preso por isso daqui. Mas agora tá diferente. A vontade sempre foi a mesma. O que mudou foi a postura do judiciário. Não sei se não teria mudado com eles no poder também, se não foi o tempo que mudou. A gente não sabe por que mudou. Mas a questão é que também queriam. Eles criaram a lei antipiada para criminalizar o humorista. O PT votou com eles a favor, orientou o voto a favor, o PT e o PL. E aí, os bolsonaristas criam e o Lula sanciona. Esse bebê de Rosemary que tá aí. As pessoas decentes estão defendendo o Léo Lins. Seja pelo absurdo de violar a liberdade de expressão dessa forma, condenando alguém a 8 anos de cadeia por causa de uma piada, ou seja pela violação de direitos humanos que nós temos aqui. O show foi em 2022. Essa lei maldita, bebê de Rosemary do bolsopetismo, nasceu em 2023. Eu sei bem qual é a ginástica retórica que se faz para justificar isso. Pode justificar para gente aqui. Pode ter gente que tem medo e gente que é burra, que acredita na tal história do crime continuado.
Fora do Brasil não justifica. A lei não retroage, salvo em benefício do réu. Por que está na nossa lei isso? Isso não é um valor da Constituição. Isso não é um valor brasileiro. Isso é um valor universal garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por que a lei não retroage? Porque pode vir um governante falar hoje que é crime, por exemplo, você ter uma conta de Facebook. A partir de hoje é crime ter uma conta de Facebook. A partir de hoje é crime sair de camisa amarela. A partir de hoje é crime sair de camisa vermelha. A partir de hoje, uma conduta absolutamente normal antes era crime. Por que se cria isso? Porque aí você sai prendendo gente que é seu desafeto, que não tinha feito nada de errado, nenhuma violação legal, e dizendo que isso é violação legal. Por isso que é algo tão importante. Quem está calado diante dessa violação de direitos humanos, inclusive organizações de direitos humanos, estão justificando uma teoria da conspiração. Nunca foi sobre direitos humanos. Sempre foi sobre defender bandido e defender político pilantra e autoritário. Você pode ser muito pequeno, se sentir impotente. Faça a sua parte, que é, a partir de hoje, parar de ajudar esse sistema autoritário e perverso. Para de defender político. Para de querer opinar e comparar e falar de coisas que você não sabe. Procura quem sabe. Marinheiro, a gente conhece na tempestade. O Brasil já teve movimentos que resistiram a avanços autoritários semelhantes. E essas pessoas estão se unindo novamente. Você pode ser que não tenha condição de fazer parte disso. Apoia quem faz. Não importa o que você fez até aqui. O que importa é de hoje em diante. De hoje em diante, os adultos vão procurar solução, enquanto os idiotas vão ficar procurando os culpados. Nossa, gente, esse tema me tira do sério. Esse tema me tira do sério. Eu acabei de fazer um prefácio de um livro que é um best-seller internacional de liberdade de expressão. Depois eu vou falar mais sobre isso para vocês. E ele tá vindo aqui para o Brasil e me chamaram para fazer o prefácio da edição brasileira. Esse livro já saiu em tudo que é jornal da Europa, dos Estados Unidos, enfim, eu tô super feliz. E aí você lê um negócio tão profundo, depois eu tenho que ler essas bobajadas na internet. Nossa, enfim, vamos fazer esse exercício de parar de ajudar político oportunista, parar de ajudar gente autoritária que quer dividir o povo brasileiro, né? Parar de ficar desejando que fulano volte, tava bom? Melhorou? A árvore a gente conhece pelos frutos. Eu sei que vocês estão aqui esperando a palavra do dia. Eu quero trazer uma expressão que, por enquanto, não é proibida. Praça da Paz Celestial. Se o homem que o Lula trouxe de lá da China for ditar as regras aqui mesmo, não vai poder mais. Então, aproveita, coloca aí várias vezes, enquanto a gente pode. Praça da Paz Celestial, para que a gente nunca mais esqueça. Hoje eu vou ficando por aqui, volto amanhã às 5 da tarde. Desculpa aí, gente. Esses dias eu estou com a macaca. Que Deus olhe por nós e me dê sabedoria, me dê equilíbrio, temperança. Amanhã estamos de volta às 5 da tarde. Beijo, até lá.